este teu apoio a organizar aqui um documento para ter a maior parte dos slides, isso tudo já a meu dispor. E também exercício, dê-me só um segundo. Só para confirmar agora rápido, você tem slides, não sei se tem aí acesso de maneira, tem slides até que número, exatamente? Penso que é até ao 13. 13, ok, pronto. Então. Sim, assim é muito mais fácil para poder mandar. Verifica aí o e-mail, acabei de enviar. Ok. Outra coisa que também gostaria de referir, depois não me chegaste a dizer nada, que é relativamente aos livros. Estão aqui alguns livros da Cambridge, que são estes. Estão aqui as capas. É, algum destes. O teu nível era o AS, não é? Sim, sim, deixa. É que eu acho que isso são as novas edições. Sim, há aqui, Deixa-me sim, está cá. aqui o ano. Não, 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 o meu é mais, até mais recente que esse. Sim, esse é um desses aí, desses com a capa azul e amarela. É dessa publisher, só que eu tive que fazer os meus exames nos anos de 2022 e 2023. Sim, mas aqui são uma série de coisas. É, mas é isto, por exemplo? É este? Não. Deixa-me abrir aqui rápido, só um segundo. Ah, É que aqui misturou o AS com o A, percebes? uhum. Bom, estou aqui a ver o e-mail. Quer dizer, estou a ver o e-mail? Não, não estou a ver. É o Pure One, for the geometry, circular measures, trigonometry, series, differentiation, integration. Ok, pronto, nice. Vou-lhe enviar aqui um documento, certo? Sim. Mas depois partilho porque eu tenho que lhe explicar como é que funciona, porque aqui existe várias. A gente temos matemática, mas depois tens matemática por A1, matemática por A2 e isso são diferentes. Eu fiz o Pure One e fiz o Statistics, Probability and Statistics One também. Veja aí no e-mail rápido. Uhum. Enviei agora. É também por Não é e-mail? um livro, isto é syllabus, mas aí explica exatamente o que é que eu tive que aprender. Ok. Então, uh, estou aqui a ver um e-mail. Mas então enviaste-me por onde? Por e-mail também? Por e-mail também, sim. O livro, é isso? Só um segundo. Não, 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 syllabus. Ah, Se puder abrir aí sim. e partilhar. Sim. Mas enquanto eu não abro isto, portanto, isto relativamente a estas noções topológicas são um bocadinho difíceis, como deve ser, mas é um bocadinho difícil. Eh, tiveste alguma dúvida? Com as functions. Portanto, Com os o exercícios topology. mais básicos, não, mas depois eu estava aí mais para a frente e aí eu só assumi que se calhar ainda não tinha dado as coisas todas que consigo isso. Portanto, nós ficámos aqui no 10.
certo. Character. Ah, ok. Sim, sim. Um, dois, três. Pronto, isto como eu disse, portanto, é ver esses exemplos, depois ir memorizando. É, e é preciso saber as definições todas de cor. E também, Sim, de sim. certa forma, até Eu elas. comecei a. Eu também comecei a ler os PowerPoints e comecei a anotar as partes que eu achava que eram mais importantes. Ok. Você tinha dito também os exemplos, isso. Como, para partes mais para trás, como as properties of sum, depois também o norm and Euclidean distance, e depois esse tipo de coisas. Fui só anotando o que eu encontrava atrás. Ok. Agora Estas já coisas estou a costumam sair nos escrever. exames, portanto, é a noção que eu tenho. Sim, sim. Não estive a ver nos exames, mas pronto. Quanto àquilo. Portanto, aquilo que me enviaste há bocadinho, portanto, está aqui. Pronto, é Ok, isto, né? deixa só um bocado, sim. Portanto, portanto, foi só isto, né? Ok, Que eu aí anexei. carregue no Pure Maths 1. Que é isto. Aí, pronto. Daí até chegar à parte a dizer Pure Maths, tu. Sim. Então, mas é um destes livros que estava aqui, não é? É qualquer Sim, um sim. destes. É do 2023. Bem, não sei se foi published em 2023, mas é o que tiver dentro desse range. Ok. Depois eu vejo isto então com melhor atenção. E então, pretendes analisar então especificamente o quê? Eu já baixei aqueles PDFs, portanto, aqueles são lições mais recentes, né? Sim. Pretendes analisar especificamente, continuar a ver o 11, o 12? Espera, deixa-me só. Ok. Eu já tinha anotado aqui onde é que eu ia. Onde é que eu queria parar já. Só um segundo. Eu estava a ter um bocado de dificuldade com The Real Line. Isso está na Lecture 9. Sim. Sim, se pudéssemos rever aí, depois mostro-lhe os exercícios. Queria ver disso, mas Aqui, se pudéssemos ir por cima. essa Lecture 9, eh, a não ser que seja o outro. Deixa eu ver aqui uma coisa. É esta que eu tenho, a não ser que seja uma outra versão. Portanto, este é 9.1, depois há aqui um 9, não sei se é esta. Uh, isto não, nós não vimos. Isto é uma coisa específica da economia. Isto não tem nada que saber. Portanto, nós não vimos isto, nós saltámos Uhum. isto. Não vimos porque tínhamos escapado. Mas isto é uma coisa aplicada à economia. Isto também não tem nada que saber. Mas, portanto, portanto, o realign, portanto, era especificamente o quê? Isto aqui está, estou aqui a ver. Gosta, supostamente aqui isto é supostamente relations of order over real numbers, supremum and infimum, axiom of the supremum, elementary topology over the real line, neighborhoods, interior and boundary of a set, adherence of a set, open and closed sets, limit points and derived set, compact sets. Espera, eu cheguei a mandar essencialmente o que eu lhe mostrei agora, o syllabus, certo? Meio que lecture plans. Você tem acesso a isso ou não cheguei a enviar tipo, ao início dos apoios? Uh, só um segundo, então. Mas não tem nada a ver com os slides, é isso? Não, tem a ver com supostamente é tudo a ver com estes slides, dê-me só um segundo. Vou-lhe.
Vou eu enviar não estou aqui a aqui. ver aqui nada, portanto eu só estou aqui o Lectures, depois tenho aqui uma pasta aqui de exames e exercícios. Um segundo. Eu vou lhe enviar um documento que é o Lecture Plan, Ok, certo? Isso para cada slide que tem o número do slide é essa a lecture, certo? E ok. aqui eu tenho este documento em que basicamente me diz que nesta lição nós demos sobre estas coisas, estes tópicos, certo? E eu não percebo o que aparece nas coisas da Lecture 9, Ok, de dar isso quando estava a ver esse slide. Deixa eu ver. Então mandei-lhe a ver, tem aí os nomes do que supostamente está dado aí. já enviaste? Enviei-lhe agora. É um Ok. documento que se chama Lecture Plan, certo? Sim. Mandei agora. No L9. Ok. Sim, já recebi. Sim, está aqui o Lectures Plan. Só um segundo. Tenho que pôr isto numa pasta. Ok, agora eu abri. Portanto, vai abrir aqui agora. Pronto, está aqui. Sim, que é isto, certo? Relations of Sim, Order. aí, Sim, isto foi o que nós relational. analisámos. Is supremum and infimum axiom of the supremum. Isso. Sim, é que se chama do Supremo, sim. Portanto, onde é que isto está? Supostamente isso está no 9, não no 10. Pois, pois não sei. Portanto, o 9 portanto, aparece assim. Este é o 9 depois aqui com 1. Depois este é o outro 9. Porque tinhas dito que tinha havido uma atualização. Portanto, são Sim, estes os sim, novos que eu tenho. tem aqui um 9 e depois um 9 com uma estrela. Por alguma razão. E depois há um com uma estrela, ok? Pois não sei. Não, não, é esse. Há dois. Existe um 9 normal e depois um 9 aqui no website com uma estrela. Isso é supostamente a versão updated, alterada. Sim. Mas eu tenho aqui dois. E os dois que eu Sim, tenho sim. aqui são estes. Um é Classification of SLE and Kramer System of Linear Equation Exato. e outro é Input-Output Matrices and Leontief Equation. Sim. Exato que é este. Sim, sim, mas um desses dois tinha uma versão antiga e depois uma versão nova corrigida, mas eu já lhe enviei. Desses dois, você tem as duas versões, certo? São dois diferentes. Um desses tinha uma versão updated, mas eu já lhe enviei essa. Você não se tem que preocupar com isso. Ok. Dois documentos aí. Como se, você tem aí como se fosse o 9 parte um e o 9 parte 2. Ok. Sim, sim, sim. Então se calhar é este. Não. Não, também não é este. Bom, depois eu tenho que ver. Mas relativamente. Está aqui. Bom, isto é um axioma. Portanto, nós admitimos que isto é verdade. Every non-empty and upper bounded subset of R admits a supremum. Portanto, como nós já vimos, portanto, tens este conjunto. This is a subset of R, the real numbers, and it's not empty, and it's upper bounded because it has upper bounds like 4 is the upper bound, e portanto admite o Supremo. E portanto o Supremo aqui é 3. O axioma do Supremo é só isto, portanto é simplesmente isto. Vê lá se tens alguma dúvida.
Every non-empty and upper bounded subset of R admits a supremum. Mas como assim admite? Admite a supremum. Isto é um axioma, portanto, nós admitimos que isto é verdade. E como podes verificar aqui, tens um conjunto, portanto, não é vazio, e ele é upper bounded, porque ele tem upper bounds. Ok. Como eu disse há bocadinho, o 4 portanto, é o upper bound, porque é um número real maior ou igual que qualquer um destes elementos que está aqui. Mas não é o supremo. Agora, mas como ele é upper bounded, então, segundo o axioma do supremo, então ele admite supremo. É só isto. Como podes ver, e o supremo aqui é 3. O 3, o que é o supremo? O supremo é it is the minimum of the all upper bounds. Ok? E portanto tens 4, 5, 4,5, por aí em diante, 3, 3,3 e portanto o menor deles é o supremo, que é o 3. Certo? Ok. É só Dá para isso. fazer um exercício aí. Na verdade, não, pera. Vamos ver o resto, vamos ver o resto e depois Sim, portanto, fazemos o nós já vimos exercício. isto. Isso é Portanto, no melhor. último dia, nós portanto, nós vimos aqui várias coisas. Vimos aquela demonstração, Sim, sim. ok? É aquela ali. Depois vimos aqui vários exercícios destes. E depois. Quer dizer, depois é isto. Portanto, foi o que eu disse. Depois é praticar isto. Ok. E eu, como eu disse, portanto, isto demora umas 3 horas a fazer. Mas Vamos queres então fazer isso não é alguma. um tipo de exercício que nós haveremos de ter no exame. Se demorava assim tanto, não? Sim, o exercício, portanto, traz, supostamente, traz um destes. Um exercício semelhante a estes. Sim, mas se demora 3 horas a fazer, como é que somos Não, 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 eu supostos? falei a ficha toda. Uh, Ah, ok. sim, não é o Tá exercício bem. todo. Ok? Portanto, esta ficha, portanto, por isso é que eu disse, convém, portanto, os exercícios que vais ver nas aulas são fundamentais para que percebas e depois, mas depois vejas eles sem olhar para a resolução. Tentes fazer eles Uhum. sozinho, olhando para esta parte, digamos assim, chata. Portanto, olhando para isto, fazer sozinho. Não conseguindo, vês a resolução. E depois predicas. Vês a resolução e vês se percebes. Se perceberes, tudo bem. Se não perceberes, tens que insistir até perceber. Ou envias-me e depois tiramos as dúvidas. Ok? E portanto, Ok. o que eu recomendo é fazer isto tudo. Não, Sobretudo, justo, justo. sobretudo aqueles que vocês viram nas aulas, não é? Sim, sim. E estes mais teóricos, como já te falei noutra vez, portanto demoram mais tempo. Ok? Portanto, por exemplo, aqui, exercício número 5, justifique não sei o quê, find não sei o quê, pronto. Pronto. Eh, pronto, isto são coisas mais. Ok? Bom, então eu sugiro então passarmos à frente. Ok. Portanto, esta parte é que é que já é aquela que onde incidem as matemáticas. Portanto, não é naquela parte de upper bounds portanto não é nada disso. Portanto, é esta parte aqui que é um bocadinho mais puxado. Bom, aqui portanto é o conceito de função, portanto, que é este, tu já conheces, ok? Uhum. Portanto, este D, portanto, vai ser sempre o D de domain. O domain, it's all the real numbers that the function admits. Sim. E depois o range é all the amount of number. Não, é todo o range das respostas, pretty much. O domain é do inputs, o range é dos outputs. Exato, Is that exato. not it? Portanto, sim. E Ok. portanto, como diz aqui, the set of all images. Uh, uh, portanto, por exemplo, tu viste esta função, não é? Tu conheces esta Sim, função. fx equals nx. Como é que tu lês esta Log função? f of x equals en of x? Não sei. Como é que eu estou suposto a ler?
Mas, por exemplo, aqui, lê só esta parte aqui. Consider. Consider f of x equals to n of x, the logarithm we have Pois, f of x equals to x não, bigger than nós não 0. podemos ler assim, ok? Portanto, isto aqui será logarithm of x. E a minha questão é se tu viste ou não, portanto, lá naquele sistema. Sim? Mas como assim? O quê? Não, Mas aquilo não é yen? eu quero saber se. Porque isto aqui é uma revisão. Isto é uma revisão do ensino secundário. Eu quero saber se tu deste esta função ou não. Não estou a lembrar. Se há algo tão específico. Isso é o que é o inverted? Não. Então não sei. Essa Ok. sinalização não me está. O yen não me está a dizer nada. Pois, lá está, ok. Portanto, isto não é um i. Portanto, isto é um L de logarithm. Ehm, também então não deste o número de Nepper. Da Nepper number. Não, Da não. i. Ok. Que estranho. Bom, e agora como é que se vai abordar isto? Ehm, bom, dá-me só um segundo. Bom, eu vou-te enviar então aqui um livro português. Agora onde é que eu tenho isto? Dá-me só um minuto. Portanto, é que é muito mais fácil, portanto, estar é porque eles partem do pressuposto que vocês sabem isto. Portanto, está aqui matemática, manuais de matemática. Está aqui 12º ano. Por exemplo, este aqui. Isto é um bocado difícil. Mas depois habituas-te. É difícil no princípio. Pronto. Olha, isto é o manual que foi adotado até o 12º ano e ainda hoje daqui de Portugal. Uhum. Depois eu invito isto. Uh, aqui não está a aparecer, só se isto é do 11º ano. Portanto, eu vou aqui abrir o 11º ano. Portanto, este livro chama-se Máximo. E depois, se calhar, é este, parte 2, que eu não estou aqui a encontrar. Que é aqui. Portanto, tu chegaste a analisar. Não, isto também não analisaste isto. Bom, nós já vimos das sequências e esta é uma sequência especial. Portanto, para cada valor de n, obtens então uma imagem. E o limite, portanto, quando o n. Depois também não deste o limite. Bom, e portanto, imaginando então que o n, portanto, vai tendendo, digamos, para infinito, então esta expressão. O que é que eu devia estar a anotar aqui em específico? O que é que tens que anotar de específico?
Sim, para manter em mente quando estiver a fazer os É isso. exercícios. Essa. O número Nepper é irracional e é dado por lim mais Exato. um sobre n of Sim. the n Lim igual a. significa, portanto, que é o limite. E, portanto, isto é a notação, portanto, universal. E, portanto, significa que quando o n está, repara, o n pode assumir vários valores, não é? E, portanto, quando o n é, digamos, muito grande, ele tende para um determinado número irracional, à semelhança do π. O π é 3,14, 15, 9, 26, Uhum. por aí adiante. E este é este número que está aqui. É um número irracional também. E é muito importante. Portanto, nós temos dois números irracionais em matemática muito importantes. É o π e é o e. E então, este e, nós designamos ele como o número de Neper. Pronto. E depois, a partir daqui, então, nascem umas funções que são as funções exponenciais. A função exponencial, portanto, é uma função assim deste género. Portanto, eu vou escrever aqui. Portanto, a primeira coisa, portanto, nós devemos saber é que, portanto, 1 mais 1 sobre n elevado a n vai dar e. E este e é sensivelmente 2,71, aproximadamente. A partir daqui, vamos falar de uma exponential function. E essa função, então, exponencial é uma função do tipo, podemos falar, por exemplo, de uma função que seja assim. Portanto, domain is all the real numbers and depois codomain ou como é que aqui se diz, the set of all images, portanto vai ser só os reais positivos. E então essa função vai ser e elevado a x. É esta a função que nós costumamos estudar. E portanto, se fores traçar então o gráfico desta função, repara que o e vale 2,71. Então, à medida que, imagina, quando o x é igual a 0, obviamente quando o x é igual a 0 fica elevado a 0, certo? E a elevado a 0 dá 1. Sim. Pronto. Então significa que quando o x é igual a 0 dá 1. Então ele passa aqui no 1. Portanto já temos Calma, um calma, calma, calma. Está a falar muito rápido, está a falar muito rápido. Calma. Abrande só um bocado, por favor. Sim. Então, vou pôr aqui uma tabela. Portanto, quando o x, aqui é o x e aqui é o f de x. Quando o x é 0, ficamos com e elevado a 0. E elevado a 0, portanto sabemos que dá 1. Não é? Pronto. Que é um número elevado a 0, dá 1. E depois, se o x for 1, ficas com e. E elevado a 1 dá e. Se o x for 2, ficas com e ao quadrado. Portanto, é aquele valor ao quadrado. Portanto, não importa agora quanto é que isto dá. E portanto, repara, mas do e para o e quadrado já dá um salto. Se deres o valor 3, 3,4, por aí em diante, ok? Maior ainda é o salto. Se avançares para os negativos, porque o nosso the domain is all the real numbers, então se o x for igual, por exemplo, a menos 1, ok? Ficas com e elevado a menos 1. Ora, o e elevado a menos 1 é 1 sobre e, por definição. E portanto isto dá um valor de 0, qualquer coisa. Cerca de 0,5, pronto. E à medida que o e for cada vez mais negativo, mais próximo de 0 tu vais te aproximar, certo? Certo. Então, traçando então o gráfico da função, vais ver que é assim. Pronto, isto é então o gráfico da nossa função. E esta função, então, é a nossa função exponencial. Então, a primeira coisa, eu acho que tenho um PDF feito disto. Depois eu tenho que ver isto, depois eu edito um PDF. E então, esta é a função, então, esta é a nossa função f é de x. Pronto, e então, depois a partir daqui, então, nós temos o domínio,
olhamos para aqui, aqui nós podemos, só uma coisa, podemos aqui alterar, não esquecer que há bocadinho disse uma coisa errada, disse que isto aqui era o conjunto das imagens, isto não faz sentido nenhum, portanto, this is the domain, and this is the... isto aqui é o quê? Como é que se diz? Como é que se diz em inglês? Portanto, this is the domain e this is the... O domain e o range. Como assim? O que é que você quer dizer em específico? Só um segundo. Portanto, Eu lembro quando falamos sobre functions, temos o domain e o mas range. aqui onde é que está escrito range? O range em matemática significa the set of all images. Ok. Pronto, só que ali não significa isso. E aqui não está a dizer isso. Pronto, aqui não diz o que é. Pronto, não importa. Aqui significa o quê? Significa que, portanto, lembras-te deste diagrama, não é? Matemática. Sim, do real circle. Pronto, e este que está aqui é este R. E este é este. Nós em Portugal dizemos que este é o... E depois há diferentes notações, conforme os países. Então, este aqui, portanto, esta parte que está aqui coincide sempre com esta, que é o domínio. Domain. Ao contrário, depois temos aqui um subconjunto, a subset, e this subset is all the positive numbers, real numbers. Calma, então isto não é o que eu pensava que era. Isto é diferente, então. Portanto, e este que está aqui é o R+, é o conjunto das imagens. Ok. E o conjunto então das imagens pode ou não, da set of the range pode ou não coincidir com este que está aqui. Repara que aqui não coincide. Mas como é que nós sabemos isso? Portanto, Mas então o que é que eu tinha que observar disso? Temos um range e temos um subset range? que isto está aqui. Também chegaste a ver isto no... Bijective, if it is injective or surjective. É isso sim, mas qual é a diferença de algo que é injective ou surjective? Primeiro é assim, isto é por definição. Se este conjunto que está aqui coincidir então com o range, então dizemos que é surjective. Se não coincidir, não é surjective. Ok. Quanto a injective, Então, espera aí. Então é surjective se coincidir. É Exato. injective se não coincidir. Exato. Isto é só por definição. Ok. E depois... E o que é que era aquilo que nós estamos a ver dizer que era alguma coisa sobre bijective if it is injective? Como é que pode ser, se ou é um ou o outro, como é que pode ser ambos? Então, esse é o primeiro conceito, surjective. Depois injective. Injective significa que one image corresponds to just one object. Como nós, portanto, isto é o conjunto dos objetos. É uma one-to-one function, é isso? Não é one. Sim. One-to-one é uma função que só tem uma resposta. One answer for each input. Sim, is one to one. One-to-one, ok. Ok. Pronto, então isso já é algo que eu reconheço. Pronto. Eu já digo isto. Mas porque depois aí também há uma outra coisa. Bijective is... bom, eu já vejo isso. Portanto, aqui esta função, como nós podemos ver, it is strictly it is a increasing function. Pronto, e é assim, é esta a função, portanto são as características desta função, portanto é como está aqui. Outra coisa também é que esta função que nós acabámos de representar não é
it is not a odd nem even function. Ok? Isto também deve saber, não é? Portanto, lá, pronto. Está aqui, portanto, o que é ser crescente e decrescente, increasing function. Pronto. Portanto, esta é a função, então, chamada função exponencial. Agora, repara, se em vez deste E, nós tivermos então o A, portanto, um número real qualquer positivo, desde que não seja 1, ficas então com uma função exponencial generalizada. Portanto, em vez de ser, portanto, aqui E, será então A. E, portanto, terá este aspecto. Então, repare só uma coisa. Portanto, nós podemos então dizer então o seguinte. Portanto, vamos generalizar então aquela função. Portanto, portanto é assim. E este, portanto, como eu disse há pouco, portanto, este A, portanto, é um A que, portanto, pertence aos números reais positivos, exceto 1. Ok? Então, observando aqui a reta real, portanto, poderá ser 0, 1, 2, ok? Só que não pode ser 1. Portanto, vai ser sempre todos estes valores, exceto, então, o 1. Então, por exemplo, imagina que tens uma função f de x igual a 2 elevado a x. O 2 elevado a x, se fizeres o gráfico, vai ser muito parecido a este. Ok? Fazer o gráfico é muito fácil. Portanto, é só, a primeira coisa é ver que isto se trata de uma função exponencial. Depois, tens outras funções. Por exemplo, assim, f2 de x igual a 1 meio. Ok? Portanto, lá está. O a aqui vale o meio elevado a x. Isto pode aparecer sob outra forma. Por exemplo, assim, 2 elevado a menos x. Ok? E se, repara, neste caso então aqui, esta última função que eu acabei de fazer, ela, em vez de ser crescente, ela vai ser decrescente. Portanto, vai ser assim. Então, nós vamos memorizar então outra coisa, que é, quando o a estiver entre 0 e 1, a função é decrescente. Quando estiver acima do 1, é crescente. Ok? Portanto, 2 elevado a x é uma função exponencial? É, porque é desta forma. 2 é maior que 1. Então, a função é estritamente crescente. Aqui neste caso, o a vale o meio é menor que 1, então a função é decrescente. Então será deste género. Bom, acho que também não há muito mais coisas aqui a dizer, porque isto... Podemos então passar para a função logarítmica. A função logarítmica é a função inversa desta que está aqui. Portanto, é a função inversa da exponencial. Então nós vamos designar então por logaritmo. Portanto, vai ser assim, f r mais e depois aqui r. E então vai ser x e depois vai ser ln de x. Bom, o que é que isto significa? Significa então que significa aquilo que eu disse, portanto vai ser a função inversa daquela. Então vai ser uma função assim. Isto agora caiu.
Bom, já estás então novamente, então. Aqui, consegues-me ouvir, não é? Sim, consigo. Nós estávamos então a falar desta função e não nós vamos designar esta função logarithm of x. Portanto, que era aquilo que estava escrito lá no PDF. E, portanto, esta função, como podes verificar, como podes verificar, quer dizer, podes observar, melhor dizendo, será a inversa da exponencial. Então, esta função, que está o gráfico, e temos que decorar estes gráficos. Portanto, esta função, portanto, é a chamada logarithm of x. E agora, portanto, à medida que vamos atribuindo valores ao x, vamos fazer então aqui uma tabela, como fizemos há pouco. Repara que o domain são todos os números positivos. Então, por exemplo, podemos atribuir o valor 1. Se atribuirmos o valor 1, ficamos assim. E isto significa o quê? Isto significa, agora pondo uma outra notação, portanto, esta expressão que está aqui é uma notação que se utiliza em vez desta que está aqui. Log de x na base e. Isto significa que, por exemplo aqui, qual o número que tem que elevar ao e para dar 1. E esse número é 0. Depois, 2. Se o x for 2, ficas assim. É só substituir. Aqui é qual o número que eu tenho que elevar ao e para dar 2. Pronto, e isto é ainda a calculadora. E, portanto, será o número, portanto, será, portanto, quando o x é igual a 2, vais então obter exatamente o número que nós queremos. Vai ser um número irracional. E, portanto, vai ser este que está aqui. Portanto, vai ser uma imagem que nós não sabemos. Só sabemos, portanto, que é, portanto, alguns aqui. Portanto, como já acabámos de ver aqui, portanto, quando o x é igual a 1, a imagem vai ser 0. E assim sucessivamente. Ok? Portanto, se o x, por exemplo, se for, por exemplo, o meio, então ficamos então com o ln de 1 meio. E, portanto, qual o número que elevado, portanto, quanto é que tem que elevar o e para dar 1 meio. Ok? E, portanto, vai ser um número negativo. Sim. E por isso é que aqui então, quando o x é igual a 1 meio, portanto, ficas então aqui com um número negativo. E, portanto, fixar então este gráfico. Portanto, este é o gráfico do logaritmo. E nós designamos então logaritmo, isto em português é logaritmo neperiano de x. Ok? Bom, portanto, ficas assim. E agora repara que isto aqui, este é... Espera, só uma questão. O L e M é limitation, certo? O LM qual é, stands for what? Portanto... Quer dizer o quê? É isso que estou a perguntar. Portanto, sim, eu vou escrever aqui só uma coisa. À semelhança daquilo que nós vimos há pouco, nós começámos por ver uma função que era e elevado a x. E depois vimos o a elevado a x. E aqui acontece a mesma coisa. Então, nós podemos então generalizar esta função, que em vez da base ser é a base ser qualquer uma, e então a base ser a, em que este a é aquilo que nós dissemos há pouco. Portanto, é um número positivo, mas diferente de 1. Diferente de 1? Sim, é igualzinho há bocadinho. Ok. Bom, eu depois evito o PDF com estas coisas. E depois eu também posso ver o vídeo outra vez e vou ver a sua explicação novamente, se precisar. Isto é um bocado demorado. Sim, é por isso que eu estou a fazer tantas perguntas, porque agora como eu estou a usar mais os vídeos,
realmente há menos tempo tipo, "Ei, porque é que eu não fiz esta pergunta básica, que no momento não fazia sentido, porque estava a perceber, só que depois ao dar o rewatch fazia ajuda, está a ver? Ok. Bom, portanto, são estas as funções então novas que eu acho um bocado estranho não teres dado isto. Então portanto, exponential function. Não, nós não, logo isso era no A2, nós não chegamos a dar no AS. Ok. Isto tudo nós não chegamos a dar, não. Bom, e portanto, aqui falta um H, né? Já não sei. Como vou escrever estas coisas. Ah, não, exato. Falta, falta ali o H. Eh, eh, Depois, então, podes colocar, então, tu tens calculadora gráfica, não tens? Tenho calculadora científica. Sim, faz gráficos. Ou não? Acho que sim, deixa-me ver aqui nos. Sim, é aquele, o modo 7 tem distribuição. Ah, não, isso das Hum, distribuições, isso é em probabilidades. Isso é em sim, estatística. eu tenho. Eu tenho. Se calhar é melhor se eu lhe disser o modelo, não? Eu vou saber aí. Não, mas Eu tem um tenho, ecrã grande, não eu tem? tenho uma Cássio. Essa é a questão. Espera aí, dá-me Sim, só um sim, segundo. mas há muitas. Mas portanto, a minha questão é se faz gráficos ou não. Acho que sim. Espera aí. Ok. Portanto, é se tiver digamos, um ecrã maior que um polegar. Se for isso, Ah, então. ok. Tem? Pronto, então é gráfica. Não, Então. não, espera. Olha, não sei exatamente. Ah, não, essa não é gráfica. É simplesmente scientific. É, Sim, é isso mesmo. sim, é Que normal, não sim. era, eu não, a minha calculadora, eu não, para os exames e isso era-me só permitido ter calculadora científica. Ok. Sempre utilizei, era tudo o que eu precisava até agora. Sim, mas depois há a científica gráfica e há a científica, digamos, simples. Pronto, essa é simples. Sim, Eles aqui, portanto, obrigam portanto, as pessoas a comprar no décimo ano, obrigam a comprar calculadora gráfica. mas nós também não somos permitidos levar calculadora para o exame. Não podem levar calculadora para o exame. Não. Pronto, mas eu falei na calculadora porque não importa. Só podes colocar muito bem estes gráficos, portanto, em qualquer software do. Portanto, no browser. Há muitos e fazem isto. Eu depois posso-te enviar sites, portanto, para verificares como é que é o gráfico. E, portanto, Ok. o que deves fazer, portanto, portanto, onde é que isto está? Portanto, é fazer gráficos. É fazer, então, só um segundo. Olha, isto aqui, por exemplo, eles dão. Está aqui. Função exponencial de base A. Pronto, eles dão tudo isto. E pronto, e depois ficam então habituados a fazer gráficos então com. Olha, então, por exemplo, está aqui. Portanto, como podes verificar aqui o A vale 2 terços, o A vale 1 meio, e por aí em diante. Ok? Repara que todas estas funções, portanto, têm imagem 1. Yeah. Pronto, fazem vários gráficos. Depois dão a função logarítmica. E depois resolvem. Espera aí, só uma coisa. Está aqui. E depois a mesma coisa para a função logarítmica. E repara que esta função que está aqui, só vou aqui ampliar isto. Repara que tens uma função exponencial de base 2 e a sua inversa é esta. Mas isto é por definição. A sua inversa, portanto, vai ser log of Uhum. x de basis 2. Não sei agora como é que se diz em inglês. Portanto, mas a base, portanto, será 2. E repara que elas são uma inversa da outra Uhum. na medida em que tem este eixo que nós designamos o symmetric axis. É como se fosse, não sei, é, é mirrored, é reflected. Exato, exato. Reflected. Exato.
Portanto, este é o chamado Symmetric Axis. Sim, sim, E isso pronto, eu e por lembro isso também. é que elas são. Então, se souberes desenhar uma, automaticamente sabes desenhar a outra. Pronto, então eles ficam a brincar com isto aqui durante aqui algumas aulas, ficam aqui algumas semanas. Fico... Só um segundo. Dá-me só um segundo. Desculpa, aqui fiquei. Não tinha ligado a bateria. Portanto, tinha ficado sem bateria. E eu estava a dizer que estas duas funções são funções. Portanto, temos a função logarítmica e temos a função exponencial, uma inversa da outra. Portanto, verifica-se esta relação. A máquina de calcular ou o website podes colocar, então, dar vários valores ao A para ver como é que se desenha. Mas é assim, basicamente nós não precisamos ser perfeccionistas aqui neste desenho. Portanto, é só saber que quando. Portanto, nós temos aqui uma imagem especial. Repara que estás a ver o ecrã, não é? Sim. Portanto, por exemplo, aqui é só reconhecer que isto é uma função exponencial e que quando o x é 0, obtemos então 1. Portanto, é esta a função. Claro que depois nós podemos obter uma família destas funções, depois podemos, mas são estas as funções que nós desenhamos. Eu depois envio-te um PDF meu com mais coisas e explicar todas estas coisas. Por exemplo, podemos ter assim 1 mais é de x. 1 mais é de x, se fores a desenhar, portanto será aquela função que nós desenhámos há pouco, portanto será assim, ok? Mas, portanto, só que aumenta uma unidade. Ok. Fica assim, portanto esta é a função f, enquanto esta que está aqui em baixo é a de x. Mas espera aí, então isto são transformations, não é? Como translation, Sim, stretch. sim. E portanto depois Isso eu podemos dei. então. Isto eu sei. Pronto. E então, quem fala nesta função também podemos ter esta, Sim. ok? Mas isso depois também depende se nós estamos a adicionar diretamente ao A, ou se é fora, Exato. ou se é multiplicar, e se depois é um stretch. E depende se nós estamos a fazê-lo. Ok, eu dei isto, mas não estou assim completamente fresco, então até convinha estar aí a revisar, sim. Mas Sim. eu já dei isto, não é a primeira vez que estou a ouvir. Ok. E então, portanto, como eu escrevi aqui, podemos então ter aqui um 2 aqui atrás, também podemos ter um 2 lá em cima. E pronto, e fazer gráficos com isto. Mas não podemos perder muito tempo com isto, porque senão depois nunca Sim, mais saímos sim. daqui. Portanto, é só para veres como é que ficam os gráficos da função. E depois, por exemplo, portanto, além daquela função, podemos ter uma outra função, por exemplo, portanto, 1 mais e elevado a 2x, e agora algo mais difícil, portanto, que é algo assim. Ok? Portanto, isto, ou assim. Ok? Isto aqui já. Ok, nesse caso ia ser. Isso ia ser um. Isso ia se comprimir, certo? Mas isso seria no x-axis ou no y-axis? Não, isto aqui nós não. Isto aqui não vai ser nenhuma coisa nem outra. Não, pois, não é. Isto é mais. Portanto, eu pus Então como é que aqui. é? Sim, eu pus este aqui propositadamente. Portanto, isto é x e depois assim menos 1. Repare, isto é uma notação. Certo. Repare, isto não tem nada a ver com 1 mais e elevado a x menos 1.
ok? Porque este menos 1 aqui multiplica pelo x. E, Certo. portanto, não tem nada a ver. Portanto, esta função, portanto, eu não sei como é que é o gráfico. Não nos interessa saber como é que é o gráfico. Portanto, este gráfico é só, nós só precisamos aqui de saber. Repara que isto já, portanto, isto já não é uma transformation simples, não tem nada a ver, portanto, não é aquilo que estavas a referir. Portanto, Uhum. é só para termos uma noção que pronto, é um gráfico de uma função exponencial. Não nos interessa saber como é que é, Ok. porque depois não vai ser, depois poderá não ser assim. Portanto, não vai ser sempre crescente nem decrescente, poderá depois ter. Pronto, e o que é que acontece? Este tipo de funções eles dão, mas é para fazer um estudo aprofundado da mesma, através dos limites, das derivadas, pronto. Portanto, é dessas coisas. Depois, repara aqui uma coisa. Nós há bocadinho falámos do logaritmo, e aqui nós dissemos há bocadinho que este é o logaritmo de 81 na base. Isto aqui está um bocadinho desfocado. Portanto, na base 3. Portanto, isto, como eu disse há bocadinho, é quanto é que temos que elevar o 3 para dar 81. E, portanto, é 4. Ok? Aqui é quanto é que temos que elevar o meio para dar 8. E, portanto, é menos 3. Para lá vocês alguma dúvida. Ok. Ok? E pronto, e assim, pronto, eles ficam a brincar então com isto durante alguns tempos. Ok? Por exemplo, tens aqui cálculo. Eu envio depois este livro após a explicação e envio depois um PDF. É só para ter umas noções daquilo que eles dão aqui. Por exemplo, aqui, depois há algo aqui um bocadinho mais difícil. Não é difícil, é tudo a mesma coisa. É quanto é que temos que elevar o 81 para dar 9. E portanto é o meio. Quanto é que temos que levar o 5 para dar. Isto é calcular logaritmos. E portanto são coisas simples. Portanto, aqui, por exemplo, o 5 ao cubo dá 125. Então o logaritmo de 125 na base de 5 é igual a 3. Pronto, e sucessivamente. Eles ficam a fazer todas estas coisas. Por exemplo, aqui, calculo sem utilizar a calculadora. Pronto, depois faz aqui várias coisas. Depois isto tem propriedades. Bom, eu tenho que ver depois como é que eu te vou dar isto, porque isto é um bocado, isto é um bocado demorado e não é assim muito fácil e é obrigatório saber. Sim. Passando aqui então à frente, eu depois vou ter que ver isso, como é que vamos dar isso. Portanto, isto é só uma coisa. Portanto, nós estávamos aqui. Portanto, cá está. Portanto, este é o exemplo então de uma função. Lá está, exemplo de uma função. E cá está. Repara que a imagem do domain, it's all the Uhum. real numbers. Cá está. Aqui Ok. é o, portanto, isto aqui tu já conheces, estas definições. Estas também, Espera aí, supostamente. pode só subir rápido? Aí fx é igual a f menos x. Sim. Eh, ok. F a ser even, f, ok, pronto. F a ser odd, f. Ok, está bem. Está bem, ok. Depois, isto aqui vocês já dão mais, né? Que é as funções trigonométricas. Porquê as funções trigonométricas? Porque estas funções, esta por exemplo que está aqui, ela é periódica. Depois, aquilo que estavas a dizer então, estávamos a falar no princípio, bijective significa então que verifica estas duas condições. Agora é o seguinte, dificilmente vão perguntar, imagina, tens uma função qualquer e eles não te vão estar a perguntar para saber se a função é injetiva ou se não é injetiva. Nós não conseguimos saber Sim. isso. Portanto, nem nos interessa saber isso. Esse Na tipo maior de parte dos exercício eu casos. sinto que vai ser tipo alguma questão, uma questão de escolha múltipla, algo assim, tipo a function would be bijective if e depois tem várias opções e uma delas seria both injective and surjective, algo assim, não sei. E isto aqui, Não. isto nós não portanto, saber se a função é uma destas coisas é muito difícil. A não ser que sejam
funções demasiado simples como estão aqui, ok? Obviamente que isto não vai sair nas provas. Depois também tens a Composition of Functions, isto também já deste, vou só passar à frente. Se tiveres alguma dúvida é só interromper. Depois está aqui o exemplo. Isto visto, não é? Sim. Pronto. Aqui é o gráfico da função inversa. Então nós dizemos então que nós vimos há bocadinho que graficamente porque é que uma função é inversa da outra. Mas analiticamente é se verificar esta condição e esta. Mas isto nós não vamos. Mas há aqui muita coisa que está aqui escrita que são só definições, porque depois na prática nós não vamos estar a calcular inversas de funções porque também não conseguimos calcular inversas de funções, a não ser que sejam demasiado simples. Bom, e depois é isto. Isto aqui tu chegaste a ver também, o ArcSym. Sim? Ou não? ArcSine, não, não, não vi na aula, mas eu não cheguei a dar isso secundário nem nada. Pronto, Não isto também percebi não. muito bem. Pronto, é assim. E, portanto, isto é uma função portanto, inversa da função seno e que nós designamos então por ArcSine. E o ArcSine, então, nós Ok. vamos dizer que, repara que aquela função, o ArcSine, ela não é injetiva, portanto, ela não admite inversa. No entanto, se nós restringirmos o domínio a menos 1 e 1, conseguimos então obter então o, o gráfico então, da função limitada a este intervalo, ao menos 1 e 1, e não, que menos 1 e 1. Portanto, se nós restringirmos a função, como está aqui escrito, a função seno a este intervalo, então obtens aqui o gráfico. E repare que esta função então ela é injetiva. Como esta função é injetiva, então podemos então dizer só esta parte do gráfico, digamos que podemos traçar a sua inversa. O inverso. E o inverso então nós vamos designar então por ArcSine. E então é só Ok. aquilo que é o domain passa a ser o range. E o que é o range passa a ser o domain específico. Ok? Aqui neste caso especial. Uhum. Pronto, e depois verifica-se então Só uma isto. questão, eu não me estava a lembrar. O pi, nessa situação dos gráficos, é igual a 180 ou é 90? É 180, A não é? 180, sim. 180 Ok, graus. ok, ok. Sim, sim. Ok, que eu lembro de dar aquele círculo e depois também ver o sine, o tan, o cos, depois como é que eles são, tipo, o sine squared e o cos squared, e depois o sine mais cos minus 1, algo assim, dessa parte das funções. Ok. Eu depois mando-lhe uma fórmula sheet e isso para você ver o extent. Mas na sílaba é capaz de ver as partes que eu dei disto. Sim. Deve estar a dizer aí. Só que o problema é que isto aqui é tudo muito. Isto é muito resumido. Eu sei, mas é só mesmo para ter uma ideia dos tópicos. Eu encontro o livro exato, eu tenho no meu quarto, eu vou pedir ao meu pai para tirar uma foto e assim mando qual é que é. Sim. E depois eu vejo o livro então. Mas de qualquer das Eu é que, maneiras, como estou portanto. cá em Lisboa, não tenho acesso aos livros e isso tudo, então é um bocado mais chato estar a pegar as coisas do secundário. Ok. Está tudo em branco. Pronto. Mas cá está. Então, estes exemplos então, que vocês deram, portanto, está aqui. Sketch and use graphs of sine, cosine. Pronto. E depois estão aqui exemplos. Pronto. Que são precisamente aqueles Sim, exemplos então de. eh, de pronto, são de funções. Bom, isto é só para ter uma sim. noção de como é que são o arc cosine e por aí em diante. E depois tu podes ver sozinho, depois se tiveres alguma dúvida, diz. Eu só vou passar Não, isto não, eu só. vou ver e vou tirando apontamentos e isso tudo. Pronto. Está a ver no final dos slides como tem essas referências dos livros. Eu ia lhe pedir, se não fosse muito chato, se nos Sim, slides tiver cópias como downloaded online, como você tinha do outro, desses aí, sim, se me pudesse mandar, para eu ok, poder sim, ler eu aí fiquei da de página enviar. 225 até à 31. Ok. Bom, eu depois irei de enviar então várias coisas. Depois talvez então faça um vídeo também
a falar, portanto, nisto mais detalhadamente. Isto é bastante Sim, demorado. sim. Mas já mandando esses livros ajudava-me, porque os slides, óbvio que ajuda isso, mas não tendo a professora lá a complementar, porque isso é o slide da professora, ela planeou isso, certo? Há coisas que ela depois dá e escreve que não estão aí, ou que fala e diz, sim, para além disso, mas ela diz que costuma estar tudo referenciado o que ela nos explica na aula, mesmo no final, o livro dessas páginas. Então, tendo acesso a isso, depois ajudava-me bastante quando tivesse dúvidas no meio de exercícios ou para relembrar. Sim, compreendo. Por isso, já me mandando isso era uma grande ajuda. Ok, sim. Eu vejo isso então após a explicação. Depois aqui Muito obrigado. na lecture seguinte, falo então na definição de limite. Bom, eu preferia não explorar isto, porque isto depois demora muito tempo. Ok, ok. Isto é pouco utilizado para aquilo que nós queremos. Nós já vimos uma definição de limite. Não, por acaso não vimos. Que era Nós vimos aquele exercício que era o limite entre brackets um mais um sobre n, depois ao poder de n igual a e. Exato. Eu Portanto, lembro, sim, sim. portanto, isso significa portanto, que é uma. Portanto, os limites nós vamos pensar que são aproximações. Portanto, eles começam por dar aqui, isto é o ensino português. Depois as abordagens diferem bastante. Portanto, vamos ver aqui o conceito de limite. Portanto, vamos supor então que temos esta função assim. E temos um determinado ponto, que vamos chamar o ponto A. E queremos esta função, vou ampliar isto bastante, e esta função vai ser a função f. E nós vamos designar então o limite quando o x tende para A de f de x. Em inglês não sei como é que isso diz, mas isto em português é assim: limite de f de x quando o x tende para A é igual a b. Pronto, isto significa que à medida que nos vamos aproximando do ponto A, da abscissa A, portanto, vindo da esquerda, as imagens, repara que a imagem do A é esta. Mas vamos supor que existe imagem, como aqui. E portanto a imagem do A, como podes verificar, é B. Então, à medida que o X se aproxima do A, as imagens vão se aproximando então de B. Não é? É. E vindo da esquerda, vindo da direita, a mesma coisa. À medida que vais-te aproximando, vais obtendo aqui diversas imagens, ok? E elas estão-se a aproximar então de B. Pronto, o que nós verificamos é que quer à esquerda, quer à direita, na vizinhança, portanto, de A, da neighborhood of A, então todos estes pontos, digamos, estão a convergir, então, que convergem para A, então as imagens estão a convergir para B. Então, nesse caso, então, nós dizemos então, que o limite é igual a B. O exemplo clássico, portanto, que eles costumam ver, portanto, quando nós damos os limites, por exemplo, a função 1 sobre x. Repara que a função 1 sobre x, ela vai ser assim. Vai ser algo assim. E, portanto, repare, agora ampliando isto bastante, que à medida que... imagina que queremos saber o limite quando o x tende para 0. Então pomos assim, limite quando o x tende para 0 desta função, que é 1 sobre x. Portanto, esta função, vou escrever aqui y, igual a 1 sobre x. Repara que quando o x, portanto, à medida que o x caminha para 0, as imagens estão a caminhar, estão a ser cada vez maiores e estão a caminhar então para mais infinito. E à medida que o x tende para 0 vindo da esquerda,
as imagens estão a ser cada vez menores e estão a caminhar para menos infinito. Certo? Certo. Então, neste caso, então, podemos dizer assim, o limite quando o x tende para 0 mais é igual a mais infinito. Porquê? Porque vem do gráfico da função. E o limite quando o x tende para 0 menos dá menos infinito. E, portanto, o 0 menos significa que são pontos da vizinhança muito próximos de 0, mas que estão à esquerda do 0. E à medida que nos vamos aproximando então do 0, portanto, menos 0.2, menos 0.02, menos 0.001, por aí em diante, se substituires aqui nesta expressão esses valores, vais ver que vais aproximando então de menos infinito. Portanto, as imagens vão sendo cada vez menores. E a mesma coisa podes fazer, portanto, para 0 mais. Repara que quando o x for igual a 0,1, ficas com 1 sobre 0,1, que dá 10. Quando o x, agora um x menor, 0,01. Quando o x, se substituires x por 0,01, fica 1 sobre 0,01, que dá 100. Mas isso é daqueles gráficos em que continua só a ir e nunca chega a tocar no Y ou no X-axis? Exato. Ok. Ok. E nós vamos dizer então que, segundo a nossa, vamos então definir então que ele se aproxima, portanto o limite não tem que ver se existe ou não existe imagem, tem que ver é que, por definição, portanto, é que isto vai existir desde que este B seja finito, portanto seja um número, ok? Portanto o B, vamos dizer que é um número real. E portanto, neste caso então, esta função que está aqui, ela, portanto, quando o x tende para 0, quando o x tende para A, portanto, desta função é igual a B. Aqui, quando o x tende para 0, não deu o número real. Quando não dá o número real, significa que não existe limite. E não existir limite significa que bom, significa isso mesmo. Mas repara uma coisa, nós podemos calcular sempre para à esquerda e à direita, se fizer sentido. E neste caso aqui, ficamos aqui com o que está aqui. Repara que também podemos calcular o limite dessa mesma função quando o x tende para 1. Mas não tem... repara que é só substituir. Fica 1 sobre 1, que dá 1. E como nós podemos ver aqui, quando o x tende para 1, portanto, vindo da esquerda ou vindo da direita, as imagens estão a convergir então para 1. Portanto, isto será assim. Portanto, fazendo algo mais melhorzinho. E, portanto, as imagens convergem para 1. E, portanto, por isso é que nós dizemos o tende. Ok? Um outro gráfico de uma função. Vamos supor então que tens a seguinte função que é assim. Portanto, aqui está aberto e é esta a função e depois é assim. Aqui fica assim. Portanto, esta função, podemos dizer assim, que esta função é a função, repara que quando o x está abaixo do zero, é definida por 1 sobre x. E quando está acima do zero, é igual a x. Repara que quando o x tende para 0, vindo da direita dá 0. Mas vindo da esquerda dá menos infinito. Vendo pelo gráfico. Ok. Se nós, agora repara que, mas isto é vendo o gráfico. Analiticamente podemos fazer contas. Então fazemos assim, limite. Isto é se nós quisermos calcular, portanto, quando o x tende para 0, ok? Portanto, para 0, nós olhamos para aqui e vemos que o 0 está em 2 ramos. No ramo de cima e no ramo de baixo. Então vamos ver, à esquerda, vamos primeiro ver à esquerda do 0. Portanto, valores abaixo de 0, mas muito próximos de 0. E então pomos assim, 0 menos de f de x. Ora, o f de x
para 0 menos assume aquele valor, assume aquela expressão, que é 1 sobre x. Então, dá menos infinito. Portanto, nós pomos assim, podemos substituir e fica assim, 1 sobre 0 menos. Ok? E depois, isto vai sempre dar menos infinito. Sempre ficares com uma expressão assim, dá menos infinito. Quanto à outra expressão, portanto, utilizamos ela para 0 mais. Portanto, fica 0 mais. E então é 0. Sim? Sim. Pronto, e portanto, é isto que é isto que então we say that the limit of f in the point a is b. Portanto, mas desde que exista, portanto, cá está, o b tem que ser um número real. E portanto, aqui neste caso, repara que esta função, ela, se calculares os limites, repara que o domínio desta função é r exceto o 0. Se nós calcularmos o limite, podemos calcular em qualquer ponto, incluindo o 0. E o que é que nós vemos graficamente, ou analiticamente? É que o limite vai sempre existir, exceto no ponto 0. E o mesmo se passa aqui. Esta função, portanto, nós vimos que o limite quando o x tende para 1 vai dar 1. O limite quando o x tende para menos 1 vai dar 1 sobre menos 1. E, portanto, vai existir limite em todos os pontos, exceto no 0. Não existe no 0 porque o limite, portanto, não dá o número finito. Mas atenção, esse número finito tem que ser igual, seja à esquerda, seja à direita. Se agora se verificar estas duas condições, ou seja, se o limite quando o x tende para a da função f coincidir com a imagem da função no ponto A, então nós dizemos que a função é contínua. Então, como nós podemos verificar aqui, repare que esta função que está aqui, ela é contínua, porque ela é contínua em todos os pontos, exceto no 0. Porquê? Porque verifica aquela condição, que é a condição do limite quando o x tende para um número qualquer, desde que não seja 0, portanto vou pôr aqui a diferente de 0, da função f de x, portanto vai ser sempre igual ao f de a. E portanto esta função aqui é contínua no ponto A. Portanto, contínua graficamente significa que nós podemos traçar o gráfico da função sem levantar a caneta do papel. Portanto, ao traçar o gráfico da função, não é? Portanto, se fores a desenhar, portanto, este gráfico que está aqui, o gráfico daquela função, fica assim. Portanto, vens dali, depois vais descendo, e chega uma parte que queres continuar, tens que levantar o gráfico, tens que levantar a caneta do papel. E então a função não vai ser então contínua, então no ponto 0. A mesma coisa se passa no gráfico de baixo. Ao desenharmos então a função dali de baixo, vamos caminhando para o 0, e depois chegamos a um ponto em que temos que levantar o gráfico, temos que levantar a caneta do papel. E portanto ela não é contínua no ponto 0. Mas não nos interessa, aqui o importante é vermos analiticamente se uma função é contínua ou não é. E portanto ela é contínua se verificar estas duas condições. Ou seja, se existe o limite quando o x tende para 0, quando o x tende para a, e se existir então o limite, tem que ser igual portanto, ao f de a. Ok. Exemplos, por exemplo, portanto, se nós tivermos assim uma função assim, portanto, é 1 se x for maior que 0 e menos 1 se o x for menor ou igual que 0. Portanto, isto é uma função muito fácil de desenhar. E ela vai ser assim.
está aqui o desenho. Repara que esta função, qualquer ponto que esteja abaixo do zero, vai sempre existir limite. E a mesma coisa para valores acima do zero. Mas o limite, quando o x tende para zero menos, dá menos 1. Para 0 mais, vai dar 1. Portanto, não existe limite. Não existe limite quando o x tende para 0. Portanto, se nós formos calcular o limite quando o x tende para 0 da função f de x, temos que ver para 0 menos e para 0 mais. Como, portanto, dão diferentes os valores. Então, não existe limite. Então, portanto, para 0 mais, vou escrever aqui, para 0 mais, vai ser então 1. Para 0 menos, portanto, vai ser menos 1. E, portanto, aqui dizemos que não existe limite. Como vimos há pouco, o limite para existir, ele tem que ser o único. Tem que ser, como nós temos há pouco, tem que ser o B. Ok? Portanto, tem que ser só 1. Então, por aqui, chegamos até à conclusão que não existe, pomos assim, não existe limite. Isto é o símbolo de não existir. Limite quando o x tende para 0 da função f. Um outro exemplo. Um exemplo um pouco mais sofisticado. Se nós tivermos uma f de x que é igual a e elevado a x, isto nós vimos há bocadinho, x é maior ou igual que 0. E menos x mais 1, se o x for... vamos pôr só assim, vamos pôr só x mais 1. Se o x for menor que 0. Pronto. Se nós traçarmos o gráfico da função, é muito fácil. Portanto, nós vimos há bocadinho que aquela função vai ser assim, só que só queremos para valores, portanto, maiores que 0. E, portanto, maiores ou iguais. Portanto, vai ser assim. E para valores abaixo de 0, incluindo o 0, portanto, vai ser assim. Certo? Certo. Então, repare que quando o x é 0, vai dar 1. Então, é assim, o limite, quando o x tende para 0, do f de x, vai ser igual ao limite. Bom, aqui, repara, aqui, como estamos a ver, vai dar 1, não é? Graficamente. Mas se nós fizermos, portanto, para 0 mais, substituis o f de x pela sua expressão. E então é elevado a x. Então fica, depois substitui o x por 0. O 0 mais. Ok? E fica e elevado a 0. Ou 0 mais, tanto faz. Quando vamos pôr aqui o mais. Então fica elevado a 0. Ok? 0 mais significa que são números muito próximos de 0. Ok? Aqui quando nós substituímos não vamos... portanto, é automático pensarmos que o x é 0. E então fica elevado a 1. Fica 1. Quando o x tende para 0 menos, da função, como podes verificar, também vai dar 1. Portanto, 0 menos da função f de x é igual ao limite quando o x tende para 0 menos de x mais 1. Portanto, fica 0 menos mais 1. Portanto, 0 mais 1 dá 1. Então, o que é que nós verificamos aqui? É que os limites à esquerda e à direita, são chamados limites laterais, são iguais. Então, o limite quando o x tende para 0, ok, da função f de x, então é igual a 1. Então, existe limite quando o x tende para 1. Mas, esta função, no ponto 0, a imagem do 0 é 1. E coincide com este limite. Então, se coincide, então concluímos aquilo que também vimos há pouco. É que a função é contínua no ponto 1. E graficamente vai de encontro ao que nós dissemos.
que nós podemos traçar o gráfico sem levantar a caneta do papel. Ok? E, portanto, por estas duas condições, chegamos à conclusão que f é contínua no ponto x igual a 1. X igual a 0. Mas ela é contínua em todos os pontos. Porque vai sempre verificar aquela relação. O limite quando o x tende para o número real, vamos supor A, vai ser igual a B. E vai ser igual ao f de A. Então, mais, chegamos à conclusão que esta função é contínua em R. Ou simplesmente dizemos que a função f é contínua. Dá vocês alguma dúvida? Porque isto é muita matéria. Não. Sim, sim. Vou ter que estar a rever isto logo a seguir. E, portanto, esta função, portanto, ela é contínua em R. Portanto, estes são os exemplos triviais. São exemplos muito simples. Não vale a pena estarmos aqui a ver pela definição o limite, até porque isso não sai nas provas, porque se isso nas provas, sai nas provas como se fosse na Católica. Se fosse na Católica eu dava isto. Agora, como isto no ISEC, supostamente isto não sai nas provas. Sai lá nos exercícios, lá um ou outro exercício, os primeiros exercícios, depois ninguém quer saber disto. Portanto, não vamos estar a ver isto. Portanto, já vimos isto. Isto aqui são particularidades, não vale a pena estar a ver isto, porque isto aqui é um exemplo particular de limite. Pronto, e depois isto já são outras coisas. Eu tenho que enviar este livro. Então é o seguinte, eu tenho aqui, deixem-me só ver aqui uma coisa, eu tenho aqui material meu próprio que explique estas coisas todas. Só um segundo. Onde é que isto está? Sim, já encontrei. Pronto, vou pôr aqui. Eu tenho aqui muita coisa, isto fiz aqui há uns anos, que é. Estás-me a ouvir, certo? Isto está quase a acabar o tempo. Oh. Pronto. Que diz aqui, função exponencial. Isto é limites. Isto é função objetiva. Pois eu tinha coisas feitas e. Pois, não tenho aqui. Bom, depois preparo-te uma coisa e envio-te. Portanto, estas coisas, portanto, uma síntese da função exponencial e da função objetiva a explicar isto. Isto aqui não nos interessa, portanto não vou estar a abrir isto. Bom, e eu envio-te isto. Portanto, aquilo que já sabes, portanto, deixo-te então como trabalho de casa, portanto, tu veres os slides, portanto, novamente, e ver este quadro, veres o vídeo, ok? Depois envio-te então material sobre esta matéria que nós demos. Nós vimos aqui muitas coisas que não chegaste a dar. Portanto, eu envio-te então coisas da função exponencial e da função logarítmica, ok? Fica assim combinado.
Ok, está bem. Ok? Então pronto, fica assim combinado. Eu já tive uma mensagem, isto vai acabar o tempo. Ok? Ok, ok, está Ok, bem. até já. Só vou te Até enviar já. uma mensagem por WhatsApp.